Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Casas às Quintas, o podcast da imocomunidades.com. Feira do Imobiliário de Portugal para quem vive fora e quer comprar, vender, investir ou regressar a Portugal com mais segurança. Na Imocomunidades acreditamos que os negócios certos acontecem com as pessoas certas. E por isso ligamos os portugueses no mundo às oportunidades certas em Portugal. Informação clara, orientação certa e profissionais certos para decisões mais seguras. Hoje recebemos Daniela Lopes Costa, advogada, especialista em Direito Fiscal e sócia da OTS LCCV e também da OTS Relocation, para uma conversa muito prática sobre temas que interessam a muitos portugueses no estrangeiro. Vamos falar, visto que a Daniela é especialista em Direito Fiscal, vamos falar um bocadinho de impostos, das mais-valias, mas sobretudo vamos falar do programa Regressar, e do programa IFICI, e tentar saber quais são, tentar desvendar aqui um bocadinho estes temas que, como sabem, para quem nos está a seguir, quem está habituado a nos seguir, vem por aí um webinar já no dia 5 de junho, em que teremos o prazer de acolher entre nós a Daniela Lopes Costa, que nos vai explicar todos os detalhes e o funcionamento do programa Regressar, um webinar a não perder para quem está a pensar voltar para Portugal. Portanto, este é o Casas às Quintas desta semana com Daniela. Olá, Daniela, muito bem-vinda aqui ao Casas às Quintas. Olá, Alexandre. Muito obrigada pelo convite. É sempre um bom revê-lo. Muito obrigada. E fico sempre entusiasmada por falar de temas da fiscalidade e redomiciliação para Portugal. Portanto, estou muito contente de estar aqui. É verdade. Daniela, vamos se calhar um bocadinho às apresentações. Portanto, eu já desvendei aqui um bocadinho o que é que a Daniela faz. Portanto, é advogada, especialista em Direito Fiscal e também especializou-se numa área muitíssimo interessante que é a área da relocation. Ou seja, isto traduzido para linguagem comum, não é? Não há bem um termo em português para relocation. É redomiciliação, não é? Redomiciliação, ou seja, voltar a casa ou instalar-se num outro país. Neste caso, a Daniela tem acompanhado muitos residentes no estrangeiro que recorrem aos seus serviços para, no fundo, agilizar toda a parte burocrática, toda a parte administrativa do processo de se instalar num país, que não é só válido para os outros estrangeiros, é também válido para os portugueses que estão no estrangeiro e os lusodescendentes. Portanto, é um prazer tê-la connosco. Daniela, fala-nos um bocadinho então dos dois projetos, portanto, das duas empresas. De um lado temos o escritório de advogados, não é? A Sociedade de Advogados. Exatamente. Do outro temos então a Sociedade de Relocation. Exatamente. De um lado temos a Lopes Costa Castro Verdelho e Associados, que é uma sociedade de advogados que eu tenho o prazer de ser sócia e responsável pelo Departamento de Direito Fiscal, onde estamos num processo de evolução bastante significativo, cada vez com mais pessoas na equipa, e com outros colegas, onde o meu sócio é o Dr. Eduardo Verdelho, e onde eu faço aquilo que fiz sempre, basicamente, que é a parte do direito fiscal. Eu foco-me pessoalmente um pouco mais em estruturações internacionais, portanto, sempre que temos uma situação com mais do que uma jurisdição, é um pouco o meu nicho e a minha especialidade, mas obviamente dentro da nossa equipa nós fazemos todas as áreas de direito fiscal, incluindo o direito fiscal de contencioso tributário, e temos outros departamentos também, de societário, de laboral, recentemente vamos ter também de laboral, e também o departamento de imobiliário e de imigração. Naturalmente surgiu um outro projeto, quase como um bebê, há mais de um ano, que foi criar uma empresa de redomiciliação que prestasse todos os serviços que não são essencialmente legais. E por isso eu decidi, em conjunto com alguns sócios, abrir então a OTS Relocation, que é basicamente uma empresa do grupo OTS, em que se especializa em processos de redomiciliação 360, tanto para empresas que queiram vir para Portugal e trazer os seus trabalhadores, ou encontrar casas para os trabalhadores, por exemplo, como famílias que estejam a entrar ou sair de Portugal. Portanto, a ideia é tentar prestar um serviço desde
a parte legal que será acompanhada pelo nosso escritório e por todos os escritórios parceiros com quem trabalhamos, até à inscrição da escola nas crianças, a inscrição das crianças na escola, como também tratar do processo, por exemplo, de domiciliação também dos animais, que é algo muito importante e que hoje em dia tem que ser falado. Isso é extremamente interessante, não é? Porque no fundo, a Daniela, através da Relocation, em contacto direto e permanente com os seus clientes, vai, no fundo, fazer com que as pessoas se livrem de uma carga de trabalhos, não é? Porque é de uma carga de trabalhos, não é? Alexandre, eu tive o prazer de ficar em Portugal, mas a maior parte da minha família nuclear, incluindo os meus pais e os meus irmãos, decidiram sair de Portugal e foram para vários países e acabaram de retornar, porque Portugal continua a ser, obviamente, o país da eleição. E nesse momento do regresso, nós verificámos que existiam muitas burocracias e procedimentos que não estavam, de alguma forma, uniformizados. E então percebi que existia muito valor nos processos que eu fui criando ao longo do tempo, e daí então eu, com a minha equipa totalmente separada do OTS-LCCV, começámos então a desenvolver estes procedimentos e a ajudar famílias para não se terem preocupar. Eu julgo que seja muito difícil encontrar uma empresa que trate de absolutamente tudo. Geralmente há empresas que tratam apenas de uma parte, a outra tem que ir para os advogados, a outra parte da inscrição da escola não está incluída, portanto aqui a ideia é tentar prestar um serviço cada vez mais completo, mas reforçando que a minha paixão continua a ser obviamente o direito fiscal, e essa é obviamente a minha especialização de eleição. Focando então num cidadão português ou numa família portuguesa que esteja neste momento no estrangeiro e que esteja a pensar em voltar para Portugal. Como é que as pessoas podem fazer então? Que tipo de serviços, sei lá, as necessidades podem ser desde já na parte de residência fiscal, obter a residência fiscal, portanto toda a parte administrativa que implica, mas também, por exemplo, a importação de um automóvel, portanto, Exato. não é? Portanto, tudo isso vocês conseguem gerir? Tudo isso nós conseguimos gerir, seja diretamente, e alguns serviços temos parceiros, porque, por exemplo, nós não somos imobiliária, nem estamos relacionados de alguma forma com o mercado imobiliário, nem queremos. Portanto, outros serviços nós temos parceiros que estão testados, ou seja, que nós temos protocolos e que podem prestar esse serviço. Portanto, o ponto de contacto são sempre 2 pessoas da equipa, 3 no máximo, e essas pessoas prestam o serviço todo. Eu diria que o grande desafio quando alguém tenta vir para Portugal, muitas vezes dos portugueses, é tentar perceber qual é que é o impacto dessa mudança, e muitas vezes esse tema passa precisamente na fiscalidade. Portanto, muitas vezes o trabalho com as empresas que queiram redomiciliar alguns dos seus diretores, por exemplo, para Portugal, ou eventualmente as famílias que queiram vir para Portugal, começa às vezes 1 ano antes, 2 anos antes. Já tivemos uma situação quase 3 anos antes, onde nós preparamos a chegada a Portugal da forma mais conveniente possível. E quando fazemos tudo, seja na OTS-LCCV Law Firm, na Sociedade de Advogados, seja na OTS Relocation, na parte da redomiciliação, conseguimos prestar este serviço a 100%, no sentido em que é muito completo, e o cliente tem estes pontos de contacto, tem acesso a toda a sua informação na Drive, a sua autonomia, mas permite também relaxar um pouco e suavizar o processo de domiciliação. Sim, claro. As mudanças são sempre muito, muito exaustivas e estressantes, não é? Principalmente quando se muda de país, e acho que nós aí conseguimos ser uma mais-valia muito interessante para os clientes. Tem tido muitos pedidos de famílias portuguesas que estão no estrangeiro? Temos. Sim, tem, ok. Temos. Atualmente nós estamos a trabalhar com algumas famílias que se deslocaram para, por exemplo, Angola, que até agora não tinha sido nisto cliente que tínhamos, portanto, que estão a voltar desta jurisdição. Temos brasileiros e pessoas que foram viver para o Brasil, ou que já não são portugueses ainda, mas podem pedir a nacionalidade, mas tiveram avós ou pais que residiam em Portugal, também é um tema. E franceses, nós sempre tivemos muito franceses ou
ou belgas que estão em países que falam francês, um pouco aqui também pela especialização do meu sócio e pelo facto de ele falar um francês nativo, nós acabamos por atrair muito este tipo de mercado, e cada vez mais os nossos clientes, algo que me deixa bastante contente, não são só estrangeiros, ou melhor, são estrangeiros, mas são portugueses que estão a voltar para Portugal ou que têm alguma relação direta ou indireta com Portugal. E isso é muito positivo porque conseguimos, de uma forma preventiva, assumir o impacto dessa mudança e muitas vezes ter apoios e benefícios fiscais, como é o caso do IFC ou do programa Regressar. Exatamente. Já vamos tocar nisso que nos traz aqui hoje, porque é importantíssimo falarmos um bocadinho do programa Regressar. Não, só para terminar então este tema da relocation, acho que de facto a sensação que eu tenho é que entre as comunidades portuguesas há muito pouca informação que esse serviço existe, ou há muita... aliás, porque as pessoas partem sempre do princípio, eu insisto sistematicamente neste tema. Partem sempre do princípio que são portuguesas, mas não somos estrangeiros. Nós vivemos fora do país, somos estrangeiros porque não conseguimos acompanhar a realidade do dia-a-dia e as mudanças que acontecem em Portugal. Mesmo com a internet e mesmo hoje em dia com a velocidade da informação, é muito difícil nós acompanharmos. E muitas vezes nem sequer pensamos, será que pode haver um serviço? Será que pode haver alguém que nos possa ajudar? Existe de facto, é os serviços de relocation e existe a Daniela Lopes Costa e a sua empresa OTS Relocation que os possa ajudar. Portanto, o processo é muito simples, comecem por procurar a casa, aliás, comecem por ter uma conversa com a Daniela, depois venham à imocomunidades.com, encontrem a casa com a imobiliária certa, que também está habituadíssima e habilitadíssima a acompanhar-vos na procura e na transação imobiliária, sempre com o auxílio da OTS, sempre com o auxílio da Daniela e dos seus colegas e sócios, para que tudo corra bem, e depois para a mudança definitiva, a Daniela pega em tudo em mãos. Não é assim? Nós conseguimos ajudar em tudo, ok? Eu não diretamente em tudo, principalmente no OTS Relocation, mas temos uma equipa muito dedicada e especializada nestas várias áreas, incluindo aqui na questão das crianças e nas escolas, que é muito importante, e que às vezes mudam os planos de todos os pais, não é? Exatamente. Vamos então ao programa Regressar. Lembrar que no dia 5 de junho, pelas 19 horas, hora do centro da Europa, 18 horas em Portugal, 18 horas no Reino Unido, para quem nos esteja também a seguir no Reino Unido. Portanto, 19 horas, 18 horas em função do seu fuso horário. Não sei que horas serão nos Estados Unidos ou no Brasil, mas será qualquer coisa. É muito simples, um webinar muito interessante sobre o programa Regressar. Só para lhe dar uma ideia, no ano passado aqui no Luxemburgo, mais de 1.200 pessoas utilizaram o programa de Regressar para voltar para Portugal. Um aspecto importante a termos em mente. Há cada vez mais portugueses a regressar a Portugal em idade ativa, visto que isto tem a ver um bocadinho com o crescimento também da economia portuguesa e de alguns setores, sobretudo da construção, com o aumento dos salários, que faz com que aquilo que nos fica ao fim do mês, estando no estrangeiro, já deixa de compensar o facto de termos deixado tudo para trás, termos a família, o sol, o bom tempo e o peixe assado à beira-mar. Portanto, há cada vez mais pessoas a equacionar voltar para Portugal, e o programa Regressar vale mesmo a pena as pessoas recorrerem a ele, não é? Porque tem vantagens significativas. Tem. Eu se calhar vou dar um passo antes. Antes de pensarmos nos benefícios, seja o programa Regressar, seja o IFC, eu acho que a primeira coisa que se deve confirmar é onde é que está a minha residência fiscal. A maior parte dos portugueses que vêm ter comigo, ou que são portugueses e que têm cartão de cidadão, infelizmente muitas vezes dão moradas portuguesas quando da renovação do cartão de cidadão, e só este facto gera obrigatoriamente uma comunicação à autoridade tributária, o que significa que erradamente tiveram a sua residência fiscal em Portugal.
Detalhando isto, é possível fazer estas correções, portanto, o primeiro passo é tentar verificar qual é que é a situação e qual é que é o impacto na mudança, e a quando de considerarmos qual é que é o impacto na minha mudança, temos então, neste momento e este ano, porque para o ano podem ser outros, 2 benefícios a considerar. Um deles é o programa Regressar, que pelo seu nome está obviamente destinado a quem já foi residente fiscal em Portugal e não é residente há mais de 5 anos, e é maioritariamente, Alexandre, dirigido para pessoas que tenham rendimentos de categoria A ou B. O que é que isto significa? Significa rendimentos de categoria de trabalho dependente, ok? Ou independente. Onde aqui é possível haver uma explosão de tributação de 50% até um limite. 50% do IRS, não é? No IRS, exatamente. Portanto, este programa é específico para este tipo de rendimentos e é específico para quem não tenha residido em Portugal nos últimos 5 anos, com a nota de que, se infelizmente tiverem a morada fiscal erradamente registada, nós podemos corrigir com efeitos retroativos, para não pôr aqui nenhum impacto. A beleza deste programa é que permite um benefício em sede de IRS, como vimos, e há também outros apoios financeiros, nomeadamente pelo IFP, a quando regressa a Portugal, e apoios monetários. Por seu turno, devemos sempre comparar com o outro regime, que é o do IFIC, ou o chamado, na gíria, RNH, Residente Não Habitual 2.0, que é um benefício fiscal que é largamente discutido e muito associado à comunidade estrangeira, mas que é possível, tal como o regime do residente não habitual não era possível, ser aplicado a residentes, a portugueses, ok? Desde que também não sejam residentes há 5 anos, não é? Há 5 anos também, não é? Sim, falou-se desse programa, e esse programa ficou conhecido como o programa dos nómadas digitais, não é? Sim. Não é? Sim, em parte sim, mas este programa é muito mais abrangente. Portanto, em termos de rendimentos, todos os rendimentos, sejam de categoria A, B, C, D, E, F, portanto, sejam dividendos, sejam, por exemplo, rendimentos prediais, se eu tiver uma casa arrendada no estrangeiro, todos os meus rendimentos estão abrangidos por este programa, sendo que os benefícios, neste momento, não são significativos para as pensões no estrangeiro. Esta é a única diferença. Mas agora, todos os meus rendimentos de fonte estrangeira podem ser totalmente isentos de tributação, isto é absolutamente extraordinário, durante um período de 10 anos, portanto, um período mais alargado que o programa Regressar. Mas eu diria que a diferença aqui prende-se um bocadinho caso a caso, mas depende do tipo de rendimentos que são esperados nos próximos anos por parte de cada um dos contribuintes e das pessoas que estejam a regressar a Portugal. E nunca acharem que o programa Regressar é a única solução, porque não é. E este outro programa, o IFIC, pode às vezes significar uma isenção de tributação a 100%, em alguns casos, nomeadamente nos dividendos, e a estruturação dos rendimentos faz todo o sentido ser prévia à deslocação para Portugal e à mudança de residência, por forma a usar os benefícios da melhor forma legal e completa possível. Falou há pouco no tema das pensões. Sabe-se que neste momento o atual governo está a estudar um programa específico para os pensionistas portugueses no estrangeiro e que queiram regressar a Portugal, e dado as reformas que são muitas vezes muito baixas nos países de acolhimento, mas muito altas em relação aos escalões de IRS em Portugal, as pessoas se sentem um bocadinho traídas também. Vamos ver o que é que esse programa dá. Neste caso, para já, o programa Regressar, ele aplica-se também aos pensionistas ou é só ao trabalho por conta de outra? É somente, infelizmente, rendimentos de categoria A e rendimentos de categoria B, sendo que o IFIC também não se aplica a pensões, mas em alguns casos as pensões privadas podem estar incluídas, desde que essas pensões não gerem rendimentos de pensões, mas sim as chamadas capital gains, ou seja, que possam ser tirados de uma só vez, ou em várias tranches, mas que não sejam divididas por 12 meses. Mas num cômputo geral, apesar de algumas regras
específicas de ambos os programas, na maior parte das vezes mesmo assim compensa. É importante tentar-se perceber este impacto, até termos uma solução para as pensões estrangeiras, porque atualmente um residente no estrangeiro que venha viver para Portugal e que tenha rendimentos de pensões, a não ser que se essas pensões não forem relacionadas a uma atividade que exerceu no Estado, por exemplo, se eu fui militar nos Estados Unidos, Sim. eu vou ser tributado nos Estados Unidos e não sou tributado. Se eu tive Claro. uma função num organismo internacional, à partida também não sou tributado em Portugal. Mas nos outros casos, portanto, se eu vamos imaginar, se eu trabalhei numa oficina automóvel e agora venho viver para Portugal, a minha pensão vai ser tributada no meu país de residência. Isto são as regras normais do acordo com a tributação e dos modelos que nós temos, e o que significa que se aplicam as taxas portuguesas. Ora, as taxas portuguesas, como o Alexandre disse, são bastante altas, são de 0 a 48%. Exatamente. Com escalões. Claro que temos algumas questões. Exato. E com escalões adaptados à realidade portuguesa, não é? Porque isso que estou a dizer, portanto, uma reforma, para dar uma pensão de reforma aqui no Luxemburgo, vamos dizer, mínima de 2.500 euros, corresponde a uma pensão de ordenado mínimo, não é? Que praticamente é insuficiente para a pessoa estar aqui no país, mas em Portugal é considerada uma pensão altíssima e vai disparar ali, não é? E vai disparar ali todos os escalões do IRS, não é? Depois. É verdade, eu só vou dar aqui uma pequena nota para um assunto, é que no antigo regime do Residente não Habitual 1, outro programa muito parecido, ok? As pensões eram tributadas a 0, depois passaram a ser tributadas a 10%. E uma nota especial, porque eu tenho acompanhado este assunto e temos ido a tribunal várias vezes sobre este assunto, pessoas que tenham uma conexão com Portugal e que tenham efetivamente tido alguma ação de mudar a sua residência para Portugal até 2023, ainda é possível pedirem este benefício, ok? Simplesmente fica válido de 2023 a 2024 por 10 anos, mas ainda temos esta possibilidade, em alguns casos muito específicos, de aplicar esta taxa de 10% nas pensões durante algum tempo. Todos os outros casos, eu acho que vamos ter que esperar um pouco estas medidas governamentais para tentar perceber efetivamente como é que se vão mover, em tentar ser inteligentes também na forma em como nós gerimos o nosso património, por forma a gerir rendimentos que eventualmente sejam isentos, tanto ou com uma redução de tributação no programa Regressar, ou possam não pagar nada no IFICI, não é? Absolutamente. Temos aqui imenso trabalho para dia 5 de junho no nosso webinar, não é? Tem muita coisa para explicar. É muito interessante irmos, no fundo, desmontar todo este programa de regressar o IFICI para depois montá-lo à realidade das pessoas. É meio complexo, mas a ideia que eu gosto de reter é que, obviamente, que temos que ver o que é que deve-se aplicar àquela família. E dentro da família, muitas vezes, eu tenho às vezes clientes que são casados, um tem o programa Regressar, o outro tem o FICI, o outro tem o RNH1. Portanto, é sempre importante vermos o que é aplicável a cada família. Isso começa por tentar perceber os tipos de rendimentos que nós temos e que são esperados nos próximos 5 a 10 anos, mas também reter-se a ideia de que estes benefícios estão disponíveis. Portanto, muitas vezes nós gostamos da ideia de portuguesa, nós vamos e fazemos tudo. Certíssimo, é possível. Há certas coisas que, seja comigo ou com outro colega, nomeadamente na área de direito fiscal, acho que é sempre importante procurar um colega para sentar, perceber o impacto antes da mudança e não fazer a coisa à portuguesa, digamos assim, em cima do joelho. Mas estes programas muitas vezes significam uma poupança muito importante para as famílias e que apoiam precisamente nos primeiros anos de implementação no novo país, porque quem esteve fora e volta tem custos associados a isso, portanto é sempre importante vermos isto como um benefício extra. E ter logo a partir de 50% de redução no IRS durante um período alargado, dá de facto, parece-nos não é nada dito assim, mas dá uma folga financeira. É verdade. Dá uma folga financeira. Bastante interessante, não é? E o programa do IFICI nos rendimentos de fonte portuguesa, nos rendimentos qualificados A e B, portanto trabalho dependente e independente, também tem uma taxa máxima de 20%, é uma taxa única de 20%. E o bonito é que também se pode usar estes benefícios quando nos aprover. Portanto, quando a entrega da declaração de IRS é sempre o momento em que nós decidimos ou não a utilização destes benefícios.
Portanto, temos essa liberdade, o que falta é o conhecimento e com sorte o webinar pode ajudar de uma forma mais técnica e detalhada a percebermos as diferenças do regime e saber o que é que faz sentido para cada família. Mas é sempre importante reter que os benefícios fiscais estão cá e devem ser utilizados. E se estão a ser utilizados muitas vezes por estrangeiros, por que não serem utilizados também por portugueses que queiram voltar? Ok. E os funcionários da administração fiscal da AT estão todos bem formados? Ou como acontece muitas vezes nos casos, quer dizer, temos a sorte de ter alguém que é mais especialista naquele assunto e vamos ter a resposta correta? Ou podemos. Como é que a Daniela olha para isso também? Eu acho que é um regime não contabilístico, é um regime legal e fiscal. Portanto, a partir daqui, isto diz muito sobre a ajuda que devemos ter. Claro. E depois, quanto ao próprio sistema, eu tenho a sorte de conhecer funcionários da AT absolutamente extraordinários e com imenso conhecimento. Mas também há funcionários que não têm tanto este conhecimento, tal como as pessoas quando vão, por exemplo, ao IRN fazer a renovação do cartão de cidadão e as pessoas que lá estão dizem, dê morada portuguesa porque assim a cartinha vai para lá, não se preocupe. E não sabem que esta comunicação automaticamente altera a morada fiscal e da carta de condução e cria um impacto gigante em termos fiscais. Isto é um impacto muito significativo e uma contingência, porque se eu sou residente fiscal em Portugal, eu tenho que declarar os meus rendimentos a nível mundial. Portanto, há bons funcionários e maus funcionários em todo o lado. Eu diria que aqui, infelizmente, acho que é importante nós termos a informação primeiro, seja com conhecimento próprio, seja através de terceiros, e depois agir. Não podemos colocar, não é como no Luxemburgo, que a autoridade tributária está ao nosso lado de uma forma muito informativa e quase como de apoio, que eu acho que é um modelo absolutamente fantástico. Aqui, infelizmente, eu acho que nós temos que ter a informação primeiro e orientar na solução. Absolutamente. Logo a partir do nome diz tudo, não é? Porque aqui temos a Administração de Contribuição Direct, não é? É uma administração, em Portugal é uma autoridade. Então eu fico por aqui, já não digo mais nada em relação, mas acho que todos nós já percebemos a diferença do estado de espírito de um lado e do outro, não é? Entre a autoridade e a administração, há aqui logo à partida, até nos próprios, de quem lá trabalha, um mindset diferente ali, uma mentalidade um bocadinho diferente. Eu sei que neste momento quem nos está a ouvir está mortinho para que eu lhe faça a questão e para que eu vá buscar aqui um bocadinho também, eu sei que é a sua área, em relação às mais-valias que tanto preocupam os portugueses cá fora e que tanto acham injusto, porque as casas, a não ser que sejam grandes investidores, já investidores imobiliários, mas a maioria das pessoas é a casa delas e Portugal será sempre a primeira casa. Não é residência fiscal, porque estão cá fora, mas Portugal será e é sempre a primeira casa. E quando pensam vender, lá vem a questão das mais-valias e lá vem uma tributação enorme. Como é que nós podemos evoluir? Acha que há espaço para nós tentar... Espaço, eu sei que também tem aqui algumas regras europeias e pode ser contraditório à legislação europeia, mas como é que nós poderíamos começar a trabalhar para que alguém nos governos nos ouvisse, sei lá, em que essas mais-valias podiam ser alvo de reembolso quando a pessoa utilizasse aquela casa que acabou de comprar porque está a pensar voltar daqui a 3 ou 5 anos e então a partir nessa altura passa à residência principal, não poderia haver aí um reembolso das mais-valias pagas anteriormente? Bem, essas conjecturas criativas eu posso acompanhá-lo, Alexandre, mas eu gosto de falar um bocadinho mais sobre a realidade. Então, durante muitos anos, as pessoas que residiam no estrangeiro, eram beneficiadas porque tinham, em maior parte dos casos, porque tinham uma taxa única de 28%. Em vez de ser a taxa progressiva de 0 a 48%, e onde havia uma exclusão de 50% das mais-valias. Não entrando aqui em questões muito técnicas, porque se me permitir eu fico a falar sobre isso durante horas, atualmente e depois de algumas decisões que sustentaram nomeadamente os princípios da União Europeia, agora é claro que a tributação é feita de forma igual para portugueses e para estrangeiros.
No entanto, os residentes fiscais em Portugal que cumpram alguns critérios, não são todos os residentes fiscais, portanto, que tenham tido a sua residência naquela habitação por mais de um período e que seja a sua habitação própria permanente e do seu agregado familiar, podem efetivamente fazer o reinvestimento. E o que o Alexandre fala é sobre esta possibilidade de exclusão de tributação. Ora, tempos a tempos, seja com os programas de habitação, seja com questões, legislações avulsas, foram feitos programas específicos que permitiam de alguma forma isentar as mais-valias. Há uns tempos foi quem utiliza para a amortização dos créditos da habitação dos filhos não paga mais-valias, por exemplo. Isto não faz parte da lei em si, na parte do código do IRS, são regimes específicos para um certo período que vão surgindo. E eu acho que o primeiro ponto é estarmos muito atentos a estes regimes. E às evoluções legislativas que vamos tendo. Agora, efetivamente, quando eu vendo uma casa e esta casa não é a minha habitação própria permanente, nem do meu agregado familiar, a minha tributação é só sobre 50% do valor do imóvel, desde que não esteja em alojamento local, ok? Claro. É só sobre 50%. E então aí aplica-se as taxas de 0 a 48%. Aqui interessa saber a optimização disto. Portanto, é muito importante as burocracias que nós tanto gostamos em Portugal, e se há coisa que eu sei que a AT está sempre atenta são as mais-valias imobiliárias. Sempre. É muito rara a declaração de IRS quando eu deduzo algo que não tenha algum tipo de divergência ou pedido para justificar. Bate sempre na trave, digamos assim. Portanto, eu acho que a preparação é o mais importante. É eu ter os comprovativos dos custos todos que eu tive com a aquisição, os custos todos que eu tive com a venda da propriedade e a documentação legal das últimas obras estruturais que eu tenha feito nos últimos 12 anos na propriedade, porque muitas vezes os clientes gastaram rios de dinheiro e eu não consigo deduzir isso porque as faturas não estão emitidas de acordo com a legislação aplicável. Portanto, foram trabalhos feitos sem fatura, muitos deles, não é? Sem IVA, sem fatura. Sem IVA, sem fatura. Ou foi com fatura, mas já não sabem onde está a fatura. Portanto, e é sempre importante, porque eu acho que 1 cêntimo a deduzir é sempre importante e essa é sempre a minha tónica quando estamos inclusive a preparar as declarações de IRS dos clientes, como é exatamente este momento que estamos a fazer, é sempre tentar procurar o máximo de deduções legais que possamos incluir. E prepararmos para estas questões da autoridade tributária, para que possamos responder de forma bastante tempestiva a todas as questões que tenham, sem causar aqui nenhuma divergência ou nenhum problema, digamos assim, na declaração de IRS. E depois temos outro tema, que é, durante anos, a autoridade tributária tem vindo a tributar a venda de imóveis que foram herdados e posteriormente vendidos, como é a questão do quinhão hereditário. Agora, recentemente, já existiram decisões que vêm arrebatar o entendimento da autoridade tributária, peço desculpa pela expressão, em que ficou muito, muito claro, em que quando nós estamos numa situação em que nós vendemos um imóvel que faça parte da herança e vendemos o quinhão hereditário da nossa herança, a autoridade tributária não tem direito a tributar esta mais-valia. Portanto, não há uma mais-valia sujeita à tributação, porque entende-se que não há um direito real, porque não se está a ocorrer a transferência da propriedade do imóvel, se bem que está indiretamente, mas o objeto é a transferência, sim, no âmbito da herança. Portanto, desde que a herança esteja jacente e que haja a venda da herança e não tenha sido o imóvel partilhado para mim, eu posso então fazer essa venda. Vou dar um exemplo muito claro, que é, vamos imaginar que eu tenho o cliente A, que faleceu e que tem 2 filhos e não tinha testamento. Esses 2 filhos, vendendo o quinhão hereditário da herança, com o imóvel incluído, e se só tiverem o imóvel, é só o imóvel, a autoridade tributária, neste momento, não pode tributar este bem, ok? Desde que o façam dentro do âmbito da herança, que é um património autónomo das pessoas. Os NIFs 980 que nos aparecem por aí. Isto acontece muitas vezes com terrenos e outras situações de estrangeiros que estão lá fora e que não têm este acompanhamento ou não sabem que é possível desfazerem-se destes bens e muitas vezes estarem a usar estes benefícios fiscais, que se bem que não é um benefício, mas é uma regra fiscal. É uma regra, exatamente. Agora vamos imaginar o cliente B que faleceu, mas fez um testamento para os 2 filhos. Então, o imóvel foi logo, digamos que partilhado em nome dos filhos. Nesse caso, por incrível que pareça, eu sou da opinião, então, que
segundo estes entendimentos, que a autoridade tributária, à partida e de acordo com as suas informações e doutrina administrativa, iria tributar, porque então já não está dentro da herança, já está na esfera dos filhos, e por isso aquilo que existe é a venda do imóvel em concreto e não do quinhão hereditário. Portanto, é sempre importante vermos as despesas, guardar a informação e documentação essencial relativamente ao imóvel, e digitalizar hoje em dia é super fácil, e por outro lado verificar a minha situação em concreto. Portanto, se calhar faz sentido, se eu herdei uma data de imóveis, vender o meu quinhão hereditário e ir vendendo os imóveis que fazem parte dessa herança, e nesse caso eu não pago impostos. Okay. E acho que é muito justo, porque o valor da aquisição nesses casos que faz a diferença para o valor de venda é o valor patrimonial tributário à data do óbito, ou seja, as diferenças são sempre muito grandes e a tributação é sempre muito excessiva. Portanto, acho que faz todo o sentido aplicar-se este entendimento que os tribunais têm versado. Ok, temos que fazer um webinar especial sobre este tema que tem aqui muitas pernas para andar. Muitas pernas para andar. Daniela, vamos então muito rapidamente falar então do nosso webinar. Vamos falar no webinar, então vamos desmontar, desmistificar, vamos tornar acessível a explicação do programa Regressar. Falar em todos os pontos, quem tem direito, como é que se pode aceder, o que é preciso fazer, não é, Daniela? Os requisitos, e vamos também olhar para o IFIC, o tal dos nómadas digitais, que na comunicação esqueceu os portugueses, vá-se lá saber porquê, e com tantos quadros técnicos bastante bem formados que estão cá fora e que saíram de Portugal à procura de novas perspectivas de carreira e com muita vontade de regressar a Portugal e pôr neste momento aquilo que a experiência que ganharam cá fora ao serviço da economia portuguesa, e muito pouco informados que este programa IFIC não é só para o nómada digital americano, é também para quem é português cá fora. Portanto, vamos trabalhar estes dois temas que são bastante interessantes. Sobretudo, uma dúvida agora muito, muito ingênua da minha parte. O IFIC também se pode aplicar no caso de empresários que queiram instalar-se em Portugal, não é? E que queiram redomiciliar, nomeadamente, ou criar uma empresa em Portugal. Eu posso dizer que neste momento, com o conhecimento que já temos deste regime, que já tem agora algum tempo, é possível enquadrar-se praticamente quase todo o tipo de clientes e quase todo o tipo de atividades. Claro que existe um foco primordial para as atividades, mas eu diria que há 3 públicos-alvo. Quem tem um trabalho das 9 às 18, digamos assim, e que se qualifique na lista de atividades, que nós vamos explorar em mais detalhe no webinar, quem queira constituir uma sociedade ou quem queira eventualmente redomiciliar uma sociedade que tenha lá fora. Portanto, é-nos possível fazer a certificação destas empresas em áreas distintas, seja porque são relevantes para a economia, seja porque são startups, e por sinal também conseguimos qualificar os clientes para o âmbito deste benefício. Eu acho que no webinar, Alexandre, a ideia é tentarmos pensar para quem é que são os públicos-alvos, pensarmos em exemplos práticos. Isso é o que eu estou a tentar preparar para, de forma concreta, nós vermos vários tipos diferentes de situações e que eventualmente possam encaixar em muitas situações das pessoas que nos estão a ouvir. Por outro lado, ver os benefícios, não só no papel, mas também o exemplo matemático de um benefício com um rendimento igual numa situação e noutra, e depois, por outro lado, ver as formas de elegibilidade e como é que nós conseguimos. Claro que os procedimentos são complexos, o programa Regressar é largamente mais simples, mas na maior parte dos casos, se eu tivesse que escolher o IFIC, é muito mais completo, é mais duradouro, dura durante 10 anos, e é muito mais detalhado também para pessoas que tenham os rendimentos chamados passivos no estrangeiro. Portanto, vamos ver esses públicos-alvos, ver os critérios, mas pegar em exemplos práticos que nos possam, de alguma forma, ajudar a quem nos está a ouvir.
deixo já também um convite a quem está a pensar em inscrever-se. É muito fácil, a inscrição é gratuita, não paga nada para assistir a este webinar, mas a inscrição tem que se inscrever. Nós não vamos estar em live nas redes sociais, nem em live no YouTube, é em circuito fechado, é só para quem se inscreve. E para se inscrever basta ir a imocomunidades.com/webinars, com S no fim, e vai ter então acesso à página de inscrição. Nessa página de inscrição tem um questionário, e nesse questionário há a possibilidade então de colocar o seu caso específico. Envie-nos a sua pergunta específica, seja pelo questionário, seja pelas redes sociais, pelo nosso WhatsApp. Nós poderemos então trabalhar em função desse seu exemplo. Não necessitamos de citar nomes, nem de identificar ninguém, mas esse exemplo poderá servir não só para si, mas também como para muitos milhares de portugueses que estão a pensar sair de Portugal. Mas eu com a Daniela, vamos com certeza trabalhar os casos específicos, vamos pegar em casos específicos e vamos então trazer esses exemplos no webinar para que estejam preparadíssimos para regressar a Portugal com todas as condições. Daniela, estamos aqui a chegar ao fim do nosso webinar. A conversa correu, fluiu, eu acho que foi muito interessante. Lá está, as conversas certas no sítio certo para quem quer avançar por Portugal. Acontecem aqui no Casas às Quintas, o podcast da Imocomunidades. Daniela, eu gosto sempre de terminar com uma questão. O que é que faz profissionalmente a Daniela realizada e feliz? Estes exemplos dos portugueses deixam-me muito feliz, porque eu vi muitos exemplos da minha própria família que cometeram alguns erros, não nomearam representantes fiscais, não alteraram a morada. Portanto, para mim é sempre bom pegarmos em exemplos práticos e conseguimos fazer a diferença, sabendo que as pessoas ficam sem contingências, sem multas das finanças, e que, por outro lado, possam usar estes benefícios. Dá-me um prazer gigante, seja portugueses, sejam estrangeiros, investir de forma ativa em Portugal. Não é só o cliente dizer muito obrigada, mudaste-me a vida, mas eu efetivamente ver o resultado do nosso trabalho. E o Alexandre sabe que eu tenho um carinho gigante por promover Portugal e promover a informação, porque acho que há muita desinformação, infelizmente, online, e isto é um objetivo pessoal meu, com o qual tenho muito carinho, que cresceu exatamente por estes erros que eu vi de perto da minha família a cometer, e talvez por isso, cada vez que me chega um cliente e que eu consiga fazer efetivamente essa diferença e que consigamos entregar um resultado positivo e ver, por sua vez, o investimento direto ou indireto que essas pessoas fizeram em Portugal, deixa-me muito feliz. Não é por acaso que a minha família decidiu emigrar toda, incluindo o meu irmão e os meus pais, mas eu fiquei em Portugal e eu hoje em dia não me arrependo de forma nenhuma. Inclusive, eles voltaram todos. É verdade. E eu continuo... E a importância do vosso trabalho, Daniela, enquanto advogados, isto é uma mensagem que nós temos que passar, é que muita gente ainda não entendeu que os advogados não servem só para ir a tribunal. Não. Se tiverem que ir a tribunal, irão a tribunal, mas o papel de um advogado começa no início, antes do negócio começar. É um papel preventivo, e quanto mais preventivo for, melhor as coisas correm. Portanto, e é essa mensagem que nós temos que principalmente, passar. Exatamente, principalmente um advogado de direito fiscal, e que faça muita consultoria, que é também o meu caso. Nós... se estivermos no momento certo, muitas vezes conseguimos evitar não só erros, mas também ajudar na estruturação para que fiscalmente seja o mais vantajoso possível, tudo dentro obviamente da lei. Portanto, a ideia de só vamos ao advogado quando tenha um problema é contrária. Nós devemos ir ao advogado antes de ter um problema, quando temos um negócio e quando estamos a crescer, reconhecer o momento certo em que temos que pôr a especialização noutros. É isso que eu tento fazer também nas minhas equipas, é rodear-me de pessoas que sejam sempre melhores do que eu em alguma área. Muito bem. Muito obrigado, Daniela. Vamos nos ver no dia 5 de junho. No dia 5 de junho,
18 horas na Europa continental, 19 horas na Europa continental, exato. 18 horas na Europa insular e em Portugal, neste caso. Quem está a ouvir no Reino Unido são 18 horas. Quem está em França, Suíça, Luxemburgo, Alemanha, são 19. Não se esqueça, no conforto do seu sofá, vamos falar sobre o programa Regressar, o IFC, com a Daniela Lopes Costa. Vai ser ótimo, vamos aprender muito e vamos, sobretudo, preparar o regresso a Portugal da melhor forma. Daniela, foi um prazer tê-la aqui, Obrigada, na Casas às Quintas, e nós voltamos já para a semana com mais um convidado, com mais um parceiro aqui da rede de Imocomunidades, a Feira do Imobiliário de Portugal, onde se encontramos os negócios certos, mas sobretudo, o mais importante, as pessoas certas para os realizar. Obrigado, até breve. Muito obrigada. Casas às Quintas. Negócios certos com as pessoas certas.